Olá, eu sou Isabel Dantas, mediadora de conflitos e coach do Mediações Brasil. Há um tempinho atrás, eu comentei que ia dividir com vocês, ia falar com vocês a minha experiência em estudar fora, em fazer um doutorado fora do Brasil. E aí várias questões surgiram, várias pessoas me mandaram perguntas, directs, por que estudar fora, como eu fiz, como que é o processo, e com certeza a questão que mais bombou foi a respeito da validação, né, se esse diploma que eu vou ter lá da Argentina vai ser validado aqui no Brasil, e como é o processo. Bom, primeira coisa de tudo, gente, o mais importante é a gente saber o porquê que a gente quer fazer essa especialização, por quê e para quê, né? Eu acho que é a pergunta primeira que a gente tem que fazer. E no meu caso, tudo começou em 2015, quando eu fiz um coaching com um advogado na OAB de São Paulo, o professor Nelson Chiquicima, que foi quem me incentivou a me especializar mais na área de mediação. Eu estudava, né, para concurso público, estudei até início de 2015 para concurso. Quando eu conheci a mediação, resolvi me dedicar exclusivamente à mediação de conflitos, montar meu escritório aqui em Brasília e encarar essa nova realidade, né? E o professor Nelson falou que era muito importante, então, já que eu queria me dedicar à área da mediação, a eu me especializar, procurar uma especialização ou mestrado na área. Foi quando eu, na época, me deparei com pouquíssimas possibilidades aqui no Brasil, não tinha na época nada aberto, nem de especialização, nem de mestrado na área de mediação. Então, ele me sugeriu, porque ele fez o mestrado dele aqui no Brasil, na PUC São Paulo, e fez o doutorado e o pós-doutorado fora. O doutorado ele fez, salvo engano, na Espanha, e o pós ele fez na Argentina. Foi até essa empresa que faz a intermediação da Universidade da Argentina com os alunos aqui do Brasil, que ele me indicou, que eu fui atrás, e ele falou para mim na época: Isabel, ao invés de você fazer um mestrado, por que você já não faz um doutorado de cara, né? Porque realmente, assim, aqui no Brasil são poucas as universidades que permitem a gente já fazer direto o doutorado, né? Mas fora do Brasil isso é possível em muitas universidades. Então eu comecei a cogitar essa possibilidade. Eu que nunca tinha pensado em fazer mestrado ou doutorado na minha vida, né? Meu irmão fez mestrado na Unesp em Direito e na época eu pensava, não, quando eu passar no concurso eu quero parar de estudar, quero descansar por um bom tempo, não vou fazer mais nada, enfim. Mas a vida me levou para outro caminho, né? Eu vi sim que para eu me especializar, para eu me sedimentar no mercado de trabalho como mediadora, eu teria que ter um diferencial. Então eu busquei fazer todos os cursos possíveis que eu pude fazer. Eu fiz vários cursos de capacitação latino-americana, fiz curso de comunicação não violenta, práticas colaborativas, CNV, que eu já falei, enfim, fiz diversos cursos na área da mediação e depois eu fui também para a área do coaching, isso estudando o mercado aqui de Brasília. Mas voltando à questão do doutorado, então o professor Nelson me incentivou a fazer esse doutorado fora e eu fui pesquisar. E antes de qualquer coisa, na minha época, assim, na época, né, que eu escolhi fazer esse doutorado, eu realmente não pensava em lecionar, dar aula em universidade pública. Então a primeira questão é você saber por que e para que você quer fazer esse mestrado, esse doutorado. E segunda questão é, o que eu vou fazer depois? Eu quero dar aula, isso é para o meu currículo, isso é por questão pessoal. No meu caso, eram pelas duas coisas, né? Era um sonho pessoal que eu tinha de estudar fora, ter uma experiência fora do Brasil, com outro idioma, outra cultura, morar um tempo fora. E também por questão de título. E a gente sabe que a realidade do Brasil é difícil, né? Primeiro que as universidades particulares, que têm pós-graduação, mestrado, doutorado, são muito caras, e as públicas a gente não tem número suficiente para a demanda, né? Então a gente tem poucas vagas para o número de pessoas que querem ter essa possibilidade de estudar, de se aperfeiçoar, enfim. Então essa foi uma das questões, né, que me levou a escolher estudar
fora do Brasil. Depois eu procurei essa empresa, que é o IESLA, que fez a intermediação. Ele tem lá o IESLA, ele tem parceria com várias universidades na Argentina e eu acho que até em outros países. E eu acabei escolhendo a Universidade Kennedy por causa da abertura do que eu poderia, assim, lá me proporcionava essa abertura de eu poder falar sobre a mediação. Porque eu fiz, gente, doutorado em Direito, né? Então eu tive matérias relacionadas ao direito, eu não tive matérias relacionadas à mediação. E eu tive uma resistência muito forte para poder falar sobre a mediação na minha tese, né? Isso eu faço outro vídeo depois para dividir com vocês. Mas então, a questão da validação também é importante, né? Eu vou conversar com vocês sobre isso, porque é todo um processo, né? Não é assim, simplesmente eu ter o diploma lá, já é validado aqui, não. Né? Tem todo um processo, depende, não são todas as universidades que fazem essa validação, então a gente depois tem que ir atrás, né? Então a primeira coisa é você saber para que você quer fazer esse mestrado e doutorado e o que você vai querer fazer depois, porque aí é importante, né, você resolver isso para saber dessa questão, se a validação vai ser tão importante para você ou não. Mas eu vou falar sobre cada tema, sobre cada ponto, então hoje eu conversei como eu fiz, porque eu fiz. Hoje eu quis falar rapidinho assim com vocês sobre essa minha escolha, né, que foi realmente por uma questão pessoal e também profissional. Mas depois eu falo mais com vocês, mandem as suas dúvidas, mandem as suas sugestões aqui para mim. Um forte abraço e bons diálogos para vocês.